Mas então, vamos voltar para 1984. No Brasil, o clima na rua era de esperança. Uma multidão de pessoas ocupava as praças gritando direta já, querendo mudar o destino do país. Nas pistas, um jovem chamado Ayrton Senna estreava na Fórmula 1 pela Toleman, sem saber que se tornaria o maior ídolo de uma nação. Mas se você ligasse o rádio ou a TV em qualquer lugar do mundo, o som era um só: Michael Jackson. Mas ele estava no auge absoluto de sua carreira. Em 84, ele levava 8 Grammys para sua casa em uma única noite. Ele transformava videoclipes em verdadeiros filmes de cinema. Enquanto Michael Jackson brilhava, o mundo conhecia o primeiro computador Macintosh. A tecnologia estava batendo na nossa porta. Com aquele design bege, um mouse que parecia mágico, a galera pirava em tudo que estava acontecendo naquela época. O mundo estava fervendo, as mudanças eram gigantescas. Mas enquanto a música e a tecnologia mudavam o presente como se fosse um feitiço de feiticeiro, o cinema decidiu que em 1984 seria um ano de criar as lendas que a gente assiste até hoje. Esqueça tudo que você sabe sobre sequências infinitas de remakes sem alma. Em 84, as ideias eram originais, os riscos eram altos e os diretores eram visionários. Eu me chamo Márcio House. Hoje eu te convido a uma viagem hollywoodiana pelos anos mais importantes da história da sétima arte. Prepare-se, a pipoca, apague as luzes, porque o que aconteceu nesses 12 meses mudaram o mundo para sempre. Se 1984 já estava quente com a política, o rei do pop, o mês de julho chegou para explodir a cabeça de vez. Sabe aquele momento em que o cinema deixa de ser só um filme e vira um evento? É disso que estou falando, rapaziada. A gente começa com 4 caras e um carro velho e mochila que disparam raios de prótons. Eu estou falando sobre os Caça-Fantasma, que quando estreou, nada mais foi o mesmo. Bill Moron estava no auge do deboche e o público descobriu que dava pra morrer de rir enquanto enfrentava um homem de marshmallow gigantesco no meio de Manhattan. Como isso pode dar certo? Foi o equilíbrio perfeito entre o sobrenatural e a comédia. Eles provaram que você poderiam ter efeitos especiais de ponta e um roteiro inteligente ao mesmo tempo. Não foi só um filme, foi uma febre que gerou desenhos, brinquedos e uma comunidade de milhares de pessoas que adquiriam tudo que era vendido sobre o filme. Mas olha só que curioso, enquanto o Caça-Fantasma fazia todo mundo se acabar de tanto rir e gastar dinheiro com brinquedo, outro grande lançamento daquele mês veio para tirar o sono de muita gente. O Steven Spielberg e George Lucas decidiram que era a hora do arqueólogo mais famoso do mundo voltar outra vez. Mas em Indiana Jones e o Tempo Perdido é onde o chicote estalou num tom muito mais profundo e sombrio. Para! Esqueça tudo, esqueça as aventuras isoladas, esqueça tudo do primeiro filme. Aqui é ritual de sacrifício, corações arrancados, aquele banquete com cérebros de macaco que traumatizou uma geração inteira. O filme foi tão pesado para a época que as pessoas ficaram totalmente em choque. O filme não era livre, mas também não era proibido. Foi por causa desse filme do Indy que criaram a classificação PG-13. Ou seja, 1984 mudou até as regras de quem podia entrar no cinema ou não. Aqui vai a minha opinião. Esse filme é o patinho feio da trilogia para muita gente, mas para mim ele é desafiador, é corajoso. Spielberg não teve medo de arriscar, ele pegou um herói que todo mundo amava e o jogou em um pesadelo visual. É um filme visceral que te deixa agoniado na cadeira. Se o primeiro era uma carta de amor e aventura, o segundo foi um teste de sobrevivência ao espectador.
Mas se você acha que 1984 foi sobre fantasma e chicote, se prepare, porque o cinema daquela época tinha uma obsessão à regra. E o problema é que no cinema a regra foi feita para ser quebrada. Enquanto isso acontecia, o bicho pegava literalmente. Mas ainda em junho daquele ano, o mundo conheceu os Gizmo Gremlins, produzido por Spielberg. Parecia um filme perfeito de Natal, um bichinho fofo e orelhudo que você queria apertar, mas tinha um segredo: 3 regras sagradas: não molhar, não expor a luz forte e o mais importante de todas, jamais dar comida depois da meia-noite. Mas é claro que no cinema ninguém obedece, né? As regras foram para o lixo, e o que era fofo virou um pesadelo. Gizmo se multiplicou em dezenas de criaturas verdes e diabólicas, que saíram destruindo cidades inteiras. Foi ali que a gente aprendeu que o terror também podia ser engraçado, e que um bicho fofo poderia esconder um monstro debaixo da cama. Karate Kid, a hora da verdade, chegou de mansinho e virou um fenômeno mundial. Daniel LaRusso e Mestre Miyagi criaram a dupla mais improvável e amável da história. Quem nunca tentou dar o chute da garça no quintal de casa ou na escola depois de ver esse filme? Mas o incrível de Karate Kid é que ele não era só sobre porrada, era sobre disciplina e respeito. 1984 nos deu o maior vilão adolescente de todos os tempos, John C. Lawrence, mas também nos deu uma lição que equilíbrio é a chave para tudo. Até hoje, se você falar sobre Daniel San, qualquer pessoa do planeta sabe do que você está falando. Mas se você acha que o reservatório de clássico de 1984 tinha secado, se prepare, porque o final daquele ano foi um golpe de misericórdia. Sabe quando você sente que a cultura pop mudou de patamar? Foi isso que aconteceu naquele ano. Hollywood decidiu que não bastava fazer rir com fantasma ou lutar karatê. Era hora de criar ícones que ia mandar no cinema pelos próximos 3 ou 4 décadas. O público não tinha ideia, mas estava prestes a ver o nascimento de 2 mitos. De um lado, a ficção científica mudava de cara com um robô sem sentimento, vindo de um futuro apocalíptico para caçar uma garçonete em Los Angeles. Do outro, a comédia de ação ganhava um novo rei, um tiro abusado de Detroit, que não usava músculo, mas sim a lábia mais rápida do cinema para invadir Beverly Hills. Estamos falando de 2 filmes que sozinhos já faria qualquer outro ano ser inesquecível, mas em 84 eles foram só o grande finale. Prepare o fone de ouvido porque o som de metal e a risada mais famosa do mundo está chegando. Em outubro de 84, um filme pequeno que quase ninguém botava fé mudou o jogo: O Exterminador do Futuro. O diretor James Cameron teve a ideia depois de um pesadelo real, onde ele via um esqueleto de metal saindo do meio da chama. E a partir dali ele criou esse ícone que reinou por várias gerações até nos dias de hoje. Pra mim, esse foi o melhor trabalho do Arnold. Ele precisava atuar, ele precisava ser a ameaça. É um filme de ficção científica com alma de terror, que te deixa sem fôlego do início até o fim. Mas se o crime estava pesado com robôs assassinos, dezembro chegou para chutar o balde com um tira da pesada. O Ed Murphy já era conhecido, mas aqui ele virou uma divindade de Hollywood. O papel do Axel Foley era para ser do Sylvester Stallone. Ia ser um filme de ação sério. Consegue imaginar isso? O Stallone saiu, o Murphy entrou. E o roteiro virou uma metralhadora de piadas improvisadas. Ele trouxe aquele estilo malandro de rua pra dentro da riquíssima Beverly Hills, e o contraste foi ouro puro. O cara conseguiu desarmar um bandido e fazer a delegacia inteira rir ao mesmo tempo.
O que eu mais gosto nesse filme é que ele não envelhece. Você assiste hoje e a risada do Ed Murphy continua contagiante. Ele provou que o maior superpoder de um herói de ação pode ser simplesmente a inteligência ou uma lábia imbatível. Se você acha que depois de robôs e fantasmas a gente ia ter paz para dormir em 84, se enganou feio. Porque foi nesse ano que o bicho-papão ganhou um rosto e um chapéu e garras de aço. A Hora do Pesadelo apresentou ao mundo o Fred Krueger. O diretor Wes Craven criou o vilão mais cruel de todos os tempos. O Fred não era um monstro mudo como Jason ou Michael Myers. Ele falava, ele debochava, ele transformava o sono de uma geração inteira em vigia. Quem viveu naquela época sabe. A gente tinha medo de fechar o olho e ouvir o barulho das garras na parede. Mas calma, que em 84 não foi só trauma, teve espaço pra gente rir. E rir muito com o grupo de policiais mais atrapalhado da história. Loucademia de Polícia chegou quebrando todos os recordes da comédia. No Brasil, esse filme virou patrimônio da sessão da tarde. Tinha Marrone, o cara que fazia o som com a boca. A velhinha armada era um caos maravilhoso. Ele provou que para você salvar a cidade, você não precisava de heróis perfeitos. Só precisava de muita disposição para passar vergonha. E para fechar a conta com selo de qualidade máxima, o ano terminou com a obra-prima Amadeus. Enquanto a galera gritava no cinema com Fred Krueger, a crítica se curvava para a história da rivalidade entre Mozart e Salieri. O filme levou 8 Oscars, incluindo o de melhor filme. E provou que em 84 era um ano completo. Tinha blockbuster pro povo e a arte refinada pros museus. Olhar para trás é difícil acreditar que tudo isso aconteceu em apenas 12 meses. 1984 não foi apenas um ano, foi um Big Bang da cultura pop. Foi o ano que o cinema aprendeu a ser gigante, assustador, engraçado e eterno, tudo ao mesmo tempo. Se você viveu nessa época, comenta aqui embaixo qual desses filmes mais te marcou. Se você nasceu depois, qual deles você assiste e acha incrível. Eu sou o Márcio House e esse é o canal House Cine. A gente se vê na próxima viagem pelo tempo. Valeu, muito obrigado, fui!